sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. Olá, voltamos agora com o programa Conversa Online comigo, Antônio Carlos. Tá meu nome aqui, ó, que bacana, ó, que bacaninha. Estamos hoje voltando com esse programa online para você. E hoje, né, como sempre aqui nesse programa, trazendo uma pessoa especial para falar com a gente aqui, é a Priscila Sepúlveda. Sepúlveda, é isso? Isso. Esse sobrenome é bem conhecido por aqui na região, né? Mas não é fácil de falar, Priscila. Não, Sepúlveda é difícil mesmo, eu sempre tenho que soletrar. A Priscila é psicóloga, né? Especialista em relacionamentos. É isso mesmo, Priscila? Exatamente, sou psicóloga, especialista em relacionamentos. Trata lá dos casais, né? Aquelas terapia de casais, tem lá? Terapia de casal. Tem a individual para adultos e tem a de casal também. Eita, olha aí. Os casais aí. E é necessário, né, Priscila? Para todos aí. Depois nós vamos falar um pouco mais. Mas é importante aí. E nós vamos conhecer um pouquinho, né, do trabalho da Priscila, do que ela faz. E também vamos aproveitar, né? Nós estamos aí no mês de setembro, que é um mês aí destinado, né? É um mês aí escolhido, Setembro Amarelo aí, para falar um pouco aí sobre a questão do suicídio, né? O combate ao suicídio, como agir, como diagnosticar. Nós vamos tentar, nesse bate-papo aqui, falar sobre isso tudo aí, com a ajuda da Priscila aí, que é a nossa especialista. Ok, Priscila? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu sou psicóloga, como você já havia dito. Atendo aqui na região de Jandira. A gente está aqui no mês de setembro e tem essa campanha que é muito importante do Setembro Amarelo. E a ideia é passar um pouquinho desse conhecimento para vocês, o que eu sei historicamente e o que eu vejo na clínica todos os dias, né, no consultório. É isso mesmo que nós queremos hoje mesmo. É isso mesmo. Bom, vamos começar o nosso bate-papo, Priscila, falando um pouco sobre a sua trajetória, né? Como é que nasceu aí praticamente esse amor pela psicologia, né? Porque é amor mesmo? É amor. Tem que ter o amor. Bom, desde a adolescência, na verdade, eu já pensava em ser psicóloga. Eu queria trabalhar na área social, na verdade, eu comecei com essa ideia. E aí eu fiquei pensando entre o serviço social e entre a psicologia. E aí fui cada vez mais me encantando, fui conhecendo o trabalho de alguns profissionais, fui pesquisando um pouco. Mas eu lembro quando eu converso com a minha mãe, ela sempre fala, não, desde pequena ela fala, na área da saúde, na área social. E aí depois eu fui conhecendo o trabalho do psicólogo e fui me encantando. Foi se encantando. Isso. Você era aquela que, com os amigos, era aquela que pronta para ouvir, para conversar sobre diversos assuntos, com seus amigos, sei lá, aquele tempo, né, dos namorados, das namoradas. Você era aquela que fazia esse papel já na infância? Sim, antes eu era assim, antes de se formar, depois a gente vai conhecendo um pouco que amigo psicólogo é bem diferente, e aí a gente vai parando um pouco de fazer isso, mas sim, no início sim. No início tem essa questão de ouvir. E há um contexto que as pessoas querem ser ouvidas também, né? Tem pessoa que só quer ser ouvida, né? Ela não quer nenhum conselho, só precisa às vezes desabafar, não é isso, Priscila? Eu acredito que é lógico, lá no seu consultório as pessoas vão lá, vão falar, mas também vão sair de lá com um conselho, com uma dica talvez, né? Sim, é um espaço de escuta, né? Sem preconceito. É um espaço que a pessoa pode falar livremente daquilo que ela está pensando, sem medo de ser julgada. Então é muito importante, sim. Tem pessoas que vão porque precisam desse espaço saudável para falar das emoções, dos sentimentos. E às vezes os amigos nem conseguem entender, a família nem percebe. Então, verdade, precisa desse espaço. E é um espaço totalmente seguro para isso, né, Priscila? Não é gravado as consultas, né, como aqui estamos gravando. Não, de forma nenhuma. E a Priscila também já me falou aqui que ela também não tem uma pasta dos pacientes, é isso? Que está lá as histórias dele. Não tem isso, né, Priscila? Não com fácil acesso. Isso não é com fácil acesso, igual você vê nos filmes também. E outra coisa interessante também que ela me confidenciou aqui, que eu já vi alguns consultórios também, não tem um divã, né, Priscila? Não tem o divã. Isso depende um pouco da abordagem de cada profissional.
mas no meu consultório não tem o divã. Ah, mas com certeza se você for lá no consultório, você vai ser bem recebido e vai encontrar uma profissional capacitada como a Priscila para te atender, com certeza. Priscila, vamos lá então. Falando agora um pouco mais sobre esse momento, que é o Setembro Amarelo, né? Como é que é a história do Setembro Amarelo? Você podia dizer para nós aí como é que nasceu isso daí? Isso é um negócio nacional? É um negócio que é só na nossa região? Como é que é a questão do Setembro Amarelo? Vou contar um pouquinho dessa história para vocês, mas antes eu queria dizer que, assim, antes da gente pensar na questão da história do Setembro Amarelo, tem 2 perfis, né, que a gente precisa pensar um pouco antes. Que são aquelas pessoas que precisam dessa informação, que vai ser beneficiado com essa campanha, e aquelas pessoas que estão em sofrimento, que são as pessoas que estão na outra ponta, elas precisam buscar ajuda, né? Não necessariamente ficarem apenas assistindo. Então, o Setembro Amarelo é um mês de conscientização, para que as pessoas conheçam mais sobre o suicídio, entendam mais, tenham mais informações de profissionais, né? Não as coisas que a gente vê muitas vezes nas redes sociais. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial, sim. Não começou aqui no Brasil, começou fora, nos Estados Unidos, com o suicídio de um jovem de 17 anos. Foi no mês de setembro, por isso o mês de setembro foi o mês escolhido. E ele gostava da cor amarela, ele tinha um carro amarelo, um Mustang na época. E aí, por isso que ficou o amarelo, né? O Setembro Amarelo. No velório desse jovem, tinha várias campanhas, várias faixas amarelas. E aí, aos poucos, isso foi virando um movimento e até que chegou aqui no Brasil. Em setembro também. Manteve essa ideia. Que legal. Bom, é uma história triste, mas marcou aí uma época, né? Mas assim, nós discutimos aqui um pouco antes, nos bastidores aqui. Não é só em setembro que tem esse problema, né, Priscila? É uma campanha que acontece em setembro, claro, porque precisa ter um marco, naturalmente, né? E há os prós e os contras, há quem diga, há quem não... profissionais até, que não são tão favoráveis assim, né? E há outros que defendem, naturalmente, né? Mas, assim, a questão, ela é pertinente o ano todo, em todas as datas, né, Priscila? E dentro desse aspecto, assim, como que nós, né? Nós, não os profissionais, lógico, se vocês têm outras ferramentas e um outro olhar para a coisa, mas como nós podemos assim detectar alguns sinais que essa pessoa que está passando por um momento complicado da vida e eventualmente aí tem esse desejo, né, de tirar a própria vida? Como que nós podemos identificar? Tem algum sinal? É possível notar alguma coisa? Sim, é possível. Vamos falar um pouquinho de cada um agora. Primeiro, assim, quando a gente pensa nas estatísticas, não sei se você já sabe, se é do seu conhecimento também, mas os homens se suicidam do que as mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens, de fato, são os que efetivam o suicídio mais. Não tem uma questão de classe social, embora a gente pense, né, que às vezes possa ter, mas não tem uma questão de classe social. É importante que a gente perceba que a pessoa que está pensando em cometer o suicídio tem uma mudança ali na rotina dela. Então, muitas vezes é uma pessoa que ou ela vai se isolar muito, ou ela vai para o outro extremo também, que é o mais difícil de perceber. Que às vezes é aquela pessoa que está brincando, que está trabalhando normalmente, que vai para a escola, por exemplo, mas também ela está escondendo ali naquelas brincadeiras as emoções que ela sente. Né? Tem essa questão também de ou eu vou me isolar muito, ou eu vou ficar escondendo os meus sentimentos nas brincadeiras que eu faço. Quem mais é afetado são os jovens, de 14 a 29 anos. Seguido dos jovens vem os idosos, uma população que também comete bastante. Isso, que comete bastante suicídio. Tem algumas questões como alguém da família já ter cometido suicídio, porque fica ali como uma saída para as outras pessoas, infelizmente. Então, isso também é um agravante. Assim como algumas doenças, mas tanto emocionais quanto doenças físicas. Então, por exemplo, o descobrimento de um câncer, a depressão, quando a gente pensa na depressão, a ansiedade. Então, o surgimento de alguma doença, a descoberta de alguma doença também pode ocasionar o suicídio.
Assim como eventos traumáticos na vida da pessoa. Então, por exemplo, um divórcio, a perda de um trabalho. E aí vai depender muito do que aquela situação representava para a pessoa. Por exemplo, um pai de família que perde um trabalho, né? Uma pessoa que o parceiro ou a parceira é muito importante. Aí, de repente, você se vê sem aquele relacionamento, você vai perdendo ali o porquê, o sentido, né? O porquê eu quero estar no mundo. Claro que quando a gente olha de fora, até pode parecer, é muito pequeno, mas a gente nunca sabe o que aquilo significa para o outro. É verdade. Estávamos comentando que até, né, complementando um pouco, até um luto pode gerar isso, né? Perdeu, você falou, uma pessoa, né? A pessoa faleceu e eu acho que assim, é verdade que ninguém nunca está pronto para isso, mas alguns casos que são repentinos demais, né? E essa última fase que nós vivemos aqui, eu acho que as coisas ficaram um pouco mais complicadas nesse sentido, né? Bom, vamos seguir aqui, Priscila. Você tem mais alguma coisa a complementar? Não? Mas nós vamos falar mais aí sobre isso aí, né? Bom, só para a gente elencar algumas coisas. Nessa questão, né, do tratamento, né? A primeira pergunta é o seguinte, esse sentimento de tirar a própria vida, né, vamos chamar de sentimento a princípio, né? É uma doença? Pode ser tratado? Tem tratamento, sim. Mas quando a gente pensa na pessoa que está pensando em suicídio, é muito importante lembrar que o que ela quer, na verdade, é acabar com alguma situação que ela está vivendo e ela não consegue lidar. Então, ela tem ali algumas questões emocionais, está passando por alguma situação difícil, e ela não vê saída. Não é que ela quer tirar a própria vida, é que acaba sendo uma saída para ela se livrar daquele sentimento ou daquela situação que ela está passando. Porque ela tem um problema e ela não consegue, vamos dizer assim, falando assim genericamente, ela não consegue resolver aquele problema e acaba achando que a solução só tem aquela solução. Isso. Ela precisa encontrar uma ferramenta para sair daquela situação ou daquele problema. E aí é muitas vezes quando a gente começa a falar então dos profissionais. Porque muitas vezes a família não vai conseguir ajudar. Então é muito importante que a família se atente a esses sinais que a gente acabou de citar. Isso. Mas muitas vezes ela não vai conseguir sozinha fazer com que a pessoa mude aquele pensamento. E aí é quando entra a ajuda dos profissionais. E aí, falando sobre isso daí, complementando, quais são os profissionais indicados para esse tipo de tratamento? Quais são os indicados para isso? Claro, eu sei que o psicólogo é um dos indicados, mas só o psicólogo resolveria esse problema ou precisa de mais profissionais? Tem dois caminhos, na verdade. Quando a gente pensa na pessoa que está em sofrimento, que está pensando em cometer o suicídio, ela precisa de um encaminhamento, tanto para o psicólogo quanto para o psiquiatra. Mas se é uma pessoa, se você está lidando ali com uma pessoa que falou, tomei alguns comprimidos, que tem alguns cortes, a mutilação também é um sinal de alerta. A mutilação é quando, muitas vezes, os adolescentes, né, eles se cortam, às vezes nos braços, às vezes na perna. Então, se é uma pessoa que você imagina que acabou de tentar cometer o suicídio, ela precisa ser levada para o hospital para emergência. Precisa ser rapidamente encaminhada. E aí não é ficar pensando em conversar, entender o que aconteceu, é buscar... É agir. Isso, é agir. Aí na outra ponta, se é uma pessoa que está pensando, um amigo te contou que está pensando em suicídio, aí você precisa apoiá-lo, ouvi-lo e encaminhá-lo para um profissional, que pode ser o psiquiatra, porque na psicoterapia a gente vai conversar sobre essas situações, e também o psiquiatra. Sim. Para acompanhar, porque é diferente, né? O psicólogo não passa a medicação e muitas vezes essa pessoa precisa da medicação, é algo interno, ela precisa da medicação também. Basicamente seria essa a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Que o psicólogo, na verdade, ele faz aquele trabalho, vamos dizer assim, mais ligado ao campo conversando, tentando entender os problemas, tentando orientar. E o psicólogo é aquele que, além de fazer isso, uma parte disso pelo menos, usa também de artifícios com remédios, com drogas químicas para tentar fazer isso. É isso mesmo? Na verdade, é o contrário do que você falou. Quem vai passar a medicação é o psiquiatra, né? O psiquiatra. Eu falei ao contrário, me desculpe. Sim. Então, o psiquiatra é o cara que te dá a receita. Isso. O psicólogo é aquele que conversa com você para tentar chegar a uma solução. Tá bom assim? Isso, tá bom. Para entender o que está acontecendo. Para não ofender nenhuma das duas áreas, né? Mas ficam bravos comigo aqui. Bacana, Priscila. Bom, são conhecimentos aí que eu acredito que muita gente não tem.
E é importante ter. Então, assim, conversar é importante, mas se chegou num grau complexo, tem que encaminhar para o socorro de uma vez, não é isso? Não adianta, tem casos que não é o momento de conversar, né? Não. Quando a pessoa está ali em sofrimento, quer desabafar, sim. E aí é importante que você esteja atento, escute, não julgue, não fale, mas isso é uma besteira, você precisa pensar diferente, ter pensamento positivo. Não, essa pessoa precisa de um espaço que alguém a escute, e aí pode ser um amigo, pode ser um familiar, Sim. mas ela precisa de um tratamento também. E é o que você falou, né? Deixou claro aqui, né? Às vezes é uma coisa que você, né, que está ouvindo, acha que é bobagem, mas para aquela pessoa faz uma diferença muito grande e é importante, né, conversar sobre esse assunto e tratar isso daí. Bom, você já falou um pouco sobre a questão de quem são, né, os principais aí, as principais vítimas, vamos chamar assim no primeiro momento. Você já falou sobre isso, que não escolhe sexo, não escolhe idade, não tem a questão de classe social. É muito aberto isso, né? E a gente às vezes acha que a pessoa está muito bem, às vezes é uma aparência do que você falou, né? Dos extremos, né? Olha, aquela pessoa está muito bem, está muito feliz, está muito, né? Às vezes tem aquela pessoa que se isola, né? São sinais, mas eles são contrapontos aí, né, Priscila? Não é fácil reconhecer também, vou ser sincero. Não é fácil reconhecer. Esses sinais, por exemplo, do isolamento, às vezes a família vai conseguir, quando é uma família muito próxima, né? Então ela às vezes vai conseguir Sim. perceber, mas é difícil, alguns sinais são difíceis. É difícil de notar, né? Bom, dentro desses problemas aí, né? Você acredita que dentro desses problemas que acontecem, há algum tipo assim, por exemplo, essa pessoa veio a fazer isso porque tinha um problema não resolvido, uma coisa que não ficou bem resolvida e alguém achou que tinha sido resolvido e não foi, e depois aconteceu esse fato, né? Você acredita que é isso, que também leva a pessoa a tirar a própria vida também? Nunca é por um motivo só. Normalmente, algumas situações vão acontecendo, pode até ter um motivo principal, mas algumas situações vão acontecendo que fazem com que essa pessoa pense ou efetive o suicídio. Mas nunca é um motivo só, entende? Quando São a gente várias pensa, causas, né? Por exemplo, nas redes sociais também pode ser um alerta, né? Principalmente quando a gente fala dos jovens para os pais. Então, ficar de olho no que o filho está acessando, porque vira e mexe, surge alguma dessas modas, tipo aquela Momo que surgiu uma vez, sabe? Então, tudo isso é alerta para os pais, e aí isso dá para perceber se seu filho está vendo esse tipo de conteúdos com muita morte, com muita agressão, ou até com suicídio, assim. Às vezes tem algumas coisas na internet, de como se cortar, Tem muita coisa bizarra na internet, tem muita né? coisa bizarra. E dá medo, né? Os pais também têm que ficar alerta aí com o que o seu filho está vendo, né? Principalmente se ele não tiver ainda, né, condições de interpretar o que é bom e o que é ruim. Sim. Não é verdade, Priscila? E essa conversa que a gente está tendo aqui é importante ser replicado dentro de casa. Porque às vezes a gente pensa que só não falando do assunto já está tudo bem. Meu filho não sabe o que é, se resolve. Mas não, precisa desse conhecimento mesmo. Eu acho que essa é a nossa parte e é a ideia do Setembro Amarelo também, levar essa informação para dentro das casas. Então, que os pais possam ter essas conversas, principalmente quando a gente fala dos jovens. É verdade. Falar sobre o suicídio não vai fazer com que o jovem cometa o suicídio. Exatamente, né? Bom, uma pessoa que ela tentou o suicídio, né? E não conseguiu concluir, né? Que bom que ela não conseguiu. Ela está livre desse problema? Ela foi lá, tentou, não conseguiu, teve um tratamento. Primeiro, o tratamento, vamos dizer assim, no corpo dela, né? Porque pode ter deixado alguma marca. Depois teve aí um pouco de tratamento também, vamos chamar de psicológico. Ela está livre disso aí? Está livre, isenta? Não, pelo contrário. Ela tem mais chances ainda de cometer o suicídio novamente. Então, é um trabalho que tem que ser feito por um longo período de tempo, assim. É um trabalho que tem que ser contínuo, não? Tem que ser contínuo. Certo. Há uma pergunta aqui muito importante. Quem deve procurar o psicólogo?
a gente está falando do extremo, né? Que a gente está Estamos falando falando dos vidas, extremos, mas né? agora num geral, né? Agora, exatamente o que eu ia dizer. Agora a gente vai pensar um pouco mais no geral. É todo mundo que precisa do psicólogo? Não, mas eu acredito que sempre tem uma fase da vida em que a pessoa precisa de uma ajuda psicológica. Então, são essas situações que a gente até comentou algumas no início. Uma ansiedade que você acha que está fora ali do comum, porque a ansiedade, por exemplo, todo mundo tem. Sim. Todos nós temos ansiedade, mas tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a ansiedade. Então, elas precisam de uma ajuda. Às vezes, o luto, a morte de alguém, a própria depressão. Então, até uma das coisas que a gente aconselha é mudar um pouco do estilo de vida. Então, eu tô com uma vida muito parada, não estou realizando os meus sonhos. Então, eu vou lá, vou buscar uma ajuda, vou buscar um profissional para eu tentar me conhecer um pouco mais. E aí, a partir disso, conseguir algumas melhorias aí na qualidade de vida. Legal. Bom, a Priscila, na verdade, ela falou sobre isso, mas ela trabalha com relacionamentos, né? E o ser humano sempre está em um relacionamento, né? Mas a Priscila também tem uma especialidade que é na questão profissional também, não é isso, Priscila? Então, eu já acompanhei, né? Também já fui também, viu, gente? Já fui jovem também, um pouco mais jovem, né? Hoje eu sou jovem há mais tempo, né? Só essa diferença. E quando a gente é jovem, às vezes a gente tem umas dúvidas, né? Como seguir a nossa carreira, como fazer algumas coisas. E a Priscila me falou que tem um campo aí de estudo nessa área, e ela trabalha também nessa área, para auxiliar o jovem. Fala um pouquinho sobre isso, Priscila. Sim, o que eu faço se chama orientação vocacional. Para os jovens que têm dúvida ou que têm medo, porque hoje a gente tem muitas opções profissionais, né? Então, eu tenho dúvida daquilo que eu vou escolher, daquilo que eu quero ser, com o que eu quero trabalhar. Então, a orientação é indicada nesses casos. Ou também, quando a pessoa já tem, às vezes, uma profissão, uma carreira e não é feliz. Então, com alguns testes, né, e um pouco também de autoconhecimento, a pessoa vai conseguir fazer a melhor escolha para ela. Então, o instrumento que a gente traz é a psicoterapia, mais o uso de alguns testes que vão indicar ali um caminho, mas a escolha sempre é da pessoa. Com certeza. Agora, uma dúvida. E você chegou a fazer esse teste antes de você escolher sua carreira? Não Seja cheguei, sincera, não fez. cheguei, porque eu tinha poucas opções. Primeiro, eu pensei na questão social, né? Sim. E aí, fiquei entre serviço social e psicologia. E aí o que eu fiz foi pesquisar um pouquinho, né, sobre as áreas para conseguir entender qual que eu seria mais feliz, mas foi no chute. E deu certo. E deu certo. Eu também vou dizer que eu também foi no chute e deu certo. Tem dado certo. Até agora. Tem dado certo. Bacana. Bom, agora a gente só descontraiu um pouquinho, mas precisamos voltar no assunto que é complicado, né? Que é o nosso primeiro assunto aí. A questão é a seguinte, na pandemia, houve aí um aumento ou uma diminuição de casos, que é o que eu estou torcendo para que seja? Sim, tem um aumento. Quando Teve a gente um aumento? pensa, tanto das questões emocionais, quando a gente pensa na ansiedade, na depressão, quanto no suicídio também. Houve um aumento de casos por conta da pandemia, né? E muitas pessoas passaram a pandemia em casa, né? Mas também isso tirou da rotina que a pessoa tinha, né? E acho que mexeu com as pessoas também, né, Priscila? Você tem algum caso para contar sobre isso, que você possa contar naturalmente, né? Sobre alguma situação que você pôde atender nesses momentos de pandemia, alguma coisa que se elevou, de repente um pensamento? Quando a gente pensa ali nos sinais que a gente falou no início, então, por exemplo, a perda de um trabalho, a perda de um ente querido, foram as coisas que a gente mais viu nesse momento. Com certeza, muitas pessoas, né? infelizmente. Todo mundo, se não passou por isso na própria pele, conhece alguém que passou. É porque a pandemia mexeu muito, né, com essa questão, né? A pandemia começou de uma forma, vou dizer assim, foi se alavancando aos poucos e depois chegou... Ela, eu vou dizer assim, com um exemplo, né? Ela estava no começo da rua. De repente ela estava 2 casas da minha. De repente ela chegou na minha casa, né? Exatamente. E mexe muito com as pessoas, né? Até hoje ainda tem pessoas aí que tiveram esse problema. E procurar lá o seu consultório, procurar pessoas nesse... Sim. Principalmente na modalidade online.
né? Porque Sim, essa é importante. É importante você falar. Pode falar, por favor. principalmente na modalidade online, que é algo que vem crescendo, tem a mesma efetividade de uma terapia presencial, mas não são indicados para todos os casos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no suicídio, o ideal é uma terapia presencial. Mas, por exemplo, eu estou passando por um momento de luto, a minha rotina mudou drasticamente, então eu estou me sentindo mais ansiosa, mais triste, estou comendo mais ou estou comendo de menos. Então, aí, por exemplo, nesses casos é super favorável o atendimento online. E a Priscila também trabalha com esse atendimento também. Daqui a pouco ela vai falar as redes sociais dela, como encontrar ela. E você que precisa desse trabalho aí, procura a Priscila. É uma profissional indicada aqui. Com certeza vai te dar uma orientação nessa sua dificuldade, na verdade, né? Bom, falando um pouco mais sobre isso daí, existe aí o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, é o número 188, que as pessoas podem ligar para conversar. É isso, Priscila, o trabalho do CVV? Exatamente, é o Centro de Valorização à Vida. Então é um lugar que, olha, eu não estou me sentindo bem, eu estou passando por algum momento muito difícil e venho pensando sobre o suicídio, né? Aí eu posso ligar lá, funciona 24 horas, todos os dias, e aí sempre vai ter alguém ali preparado para conversar com você. Então, é um recurso, é uma ferramenta, né? É uma das ferramentas, além da psicologia, além de outras coisas que a gente já falou aqui, tem essa ferramenta também. Legal. E a nível governamental, né? O que você acha que pode ser feito que, de repente, não estão implantando, né? A gente estava falando sobre essa campanha em si, né? E a gente está um pouco longe, assim, de onde foi tomada essas decisões da campanha, né? Já que é um negócio mundial, né? A nível governamental, o que você acha que hoje falta para um atendimento de melhor qualidade nesta área? Falta o acesso, né? Quando a gente pensa no suicídio, é uma questão mundial e é uma questão de saúde pública, assim. E muitas vezes facilitar o acesso das pessoas aos meios de saúde, onde elas possam fazer esse tratamento. Essa campanha é importante, cada pessoa também, dentro das suas casas, fazer a sua parte também é importante, mas precisa desse acesso, precisa ter acesso aos locais de tratamento. Né? Tá certo, bom. E dentro desse quesito, você nos disse que trabalhou um tempo, né? Fez um estágio, não é isso? Um estágio no governo, não foi isso? Por um tempo. Sim. E por isso que ela pode nos falar. E realmente, você que infelizmente já procurou, às vezes sentiu falta aí. Mas agora a Priscila, ela faz um atendimento, né, Priscila? Eu queria que você falasse sobre o seu atendimento agora. A Priscila tem aqui um consultório no centro da cidade de Jandira. Né? A Priscila está há 3 anos, é isso, Priscila? É isso mesmo? Aqui no consultório, sim. Aqui no consultório, em Jandira, olha aí, bem fácil. No centro de Jandira há 3 anos. E ela faz atendimento alguns dias, né? E ela tem lá um dia específico, né, para atender convênios, é isso mesmo? Explica para nós. Isso também aqui em Jandira. Então, em Jandira. Eu na formação ainda, eu já atendi aqui em Jandira, né? Porque eu fiz o meu estágio aqui no hospital de Jandira, no CAPS também, que são serviços que as pessoas também podem procurar. E na época, depois que eu me formei, eu trabalhava em empresas, né? Então eu comecei trabalhando em empresas e aí daí que veio esse desejo também de fazer algo pensando na vocação das pessoas, para que as pessoas encontrassem o que realmente elas nasceram para fazer. Porque eu trabalhava em empresas, mas o meu sonho era atender na clínica, né? Então, eu fiz esse processo, então, por isso que eu acho que é importante. E aí, depois de 1 ano de formada, que eu fui atender na clínica. Comecei numa cidade vizinha e há 3 anos estou aqui em Jandira, tanto no presencial, quanto no online, quanto no particular e 1 vez por semana no convênio. Olha aí, então uma oportunidade para você. Dá para nós o endereço do consultório, o telefone, pode as redes aí, fique à vontade. Eu vou passar o telefone, eu acho mais prático. Perfeito. Então, o WhatsApp é o 11 9 4522 3791. Tem o Instagram também com muito conteúdo legal que as pessoas podem acessarem sobre esse e outros temas, né, da psicologia, que é o @PriSepulve da psicóloga.
E ela não falou, mas também tem lá o canal do YouTube também, onde tem uns vídeos lá para você conferir algumas dicas lá, muito importante. Eu vi alguns dos vídeos lá, achei muito legal, parabéns pelo conteúdo que está lá e as pessoas podem acessar, né? Eu não sei se o mesmo conteúdo que está no Instagram está no YouTube ou são diferentes, eu acho que é diferente, né? Porque eu dei uma olhada rápida, achei, acho que no YouTube tá uns vídeos mais completos, né? Por conta do tipo de mídia, naturalmente, né? Bom, Priscila, você já falou aí algumas coisas bacanas, mais algum recado final para nós chegarmos aí ao nosso final da nossa entrevista hoje, recebendo a Priscila aqui, que falou sobre o Setembro Amarelo, né? Eu acho que reforçar, né, que é um trabalho de todos, que a família precisa estar em alerta, mas que os amigos também podem fazer esse papel. Então, espalhar essa informação, isso que a gente está fazendo aqui hoje, você pode espalhar para outras pessoas, para os amigos. Então, que cada um possa fazer a sua parte, que não fique esperando o Setembro Amarelo para se falar sobre suicídio, sobre todas as questões emocionais que a gente ainda sabe que se tem um preconceito. Nunca achar que o que o outro está falando é frescura, é brincadeira, que não tem coragem, porque a gente não sabe o que realmente está passando ali na cabeça da outra pessoa. Então se eu posso ajudar, eu vou tentar conversar, mas se eu não posso, eu vou encaminhar para alguém que tenha esse conhecimento. E fazer a sua parte. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte. A Priscila como profissional e nós aqui tentando extrair dela o máximo aí sobre esses momentos. Quero agradecer a você também que esteve conosco aqui. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo programa. Obrigado. Vivemos em uma época em que a ansiedade e a depressão crescem a cada dia. E com a pandemia, a autolesão e o suicídio têm aumentado ainda mais. Nesse momento, precisamos estar mais atentos aos sintomas. Não é frescura. Felicidade mora dentro de você. Isso se chama vida. Se o mundo não parece nem te perceber, lembre que estou aqui. Vamos juntos, acolha a vida. É todo mundo cuidando de todo mundo.